Fala pessoal, como estão? Nós começaremos agora novamente nosso Suno Meio-Dia de macro e renda fixa. Como sempre, estou do lado de Rafael Pérez. Fala, Rafa, beleza? Fala, Sumi, fala pessoal. E lá de casa está Vinícius Romano, nosso head de renda fixa. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung, fala, Rafa. Boa tarde aí, pessoal que está entrando. Vamos que hoje tem bastante coisa interessante aí para falar. Enquanto o pessoal está entrando aqui na nossa live, a gente espera um pouquinho, enquanto o pessoal sempre aí pega a sua marmita, o pessoal aqui na Suno está indo almoçar, ele sempre passa aqui no corredor. Mas antes de começar a nossa live, que tem bastante coisa, temos estresse nos mercados de títulos de renda fixa aqui no Brasil lá fora, temos o dólar voltando ao patamar de 5,15, faz tempo que a gente não via. Infelizmente, temos novamente uma guerra, fazer o quê? A segunda guerra que pegamos, vamos dizer, nesse tempo de Suno, né, Rafa? Sim. A gente pegou a guerra da Ucrânia, o conflito no Oriente Médio e ali na região entre na Palestina, na faixa de Gaza, com Israel, é um conflito contínuo. Eu prefiro dizer que houve escalonamento muito rápido e grande nos últimos dias, mas foi uma região ali que tem uma tensão na sua história há um bom tempo. Então, agora que eu vejo que tem mais pessoas na live, antes de começar, preciso dar uma notícia bastante importante para você que nos segue. A Suno bateu uma marca extremamente importante. Ela superou 1 milhão de livros vendidos e distribuídos na Amazon. E agora começaremos uma campanha de maior distribuição de livros que a Suno já fez em tempo limitado. A Suno está distribuindo esses 3 livros grátis e você pode acessar aqui nos comentários. Basicamente, a gente tem 101 perguntas e respostas para iniciantes. As maiores dúvidas que você pode ter. Vou até abrir o livro aqui. Vamos lá. Vou pegar um bem simples aqui. Pergunta 31. Fundos imobiliários de papel. Quem investe em recebíveis tem espaço numa carteira previdenciária? Vamos pegar uma aqui mais simples. Vamos lá. Vamos pegar uma bem no começo. Uma meta de 15% ano de rentabilidade é possível? Vale a pena pegar empréstimo consignado para investir na bolsa? 101 perguntas. Eu acho que toda dúvida que investidor iniciante tem, acho que na verdade nem iniciante, né? Todos os níveis têm dúvidas. E aqui é um bom livro para você começar. Esse segundo livro que estamos distribuindo aqui grátis nos comentários, Guia Suno Dividendos, uma estratégia para investir na geração de renda passiva. Eu li esse livro em 2018, meu amigo Tomás me deu. Eu não investia. Ele falou, lê esse livro que vai mudar a sua vida, e mudou minha vida, foi um dos primeiros. Eu nem trabalhava na Suno, e esse livro aqui foi o que me mudou. E aí, o terceiro livro, Expoentes do Velho Invest. Se você quer conhecer um pouco mais dessa filosofia do Velho Invest, que é a filosofia da Suno de longo prazo, dos maiores investidores do mundo, Warren Buffett, Benjamin Graham, entre outros. Cara, esse aqui é essencial. É um pouco nível mais avançado, mas é essencial para você ter um mindset diferente de investimento. 3 livros aqui para você na Suno de graça, aqui nos comentários, acesse o link. E vamos começar. E desses investidores, só para complementar, falando sobre o livro de Value Investing, né? Não só pela filosofia, mas também você pega aí os nomes que estão aí nesse livro, você vê que as estratégias são replicáveis, né? Então, a gente como investidor, pessoa física, né? A gente consegue usar a mesma estratégia, claro que em proporções diferentes, né? Mas a gente consegue usar a mesma estratégia para chegar, alcançar esse patamar que esses nomes aí alcançaram, né? Você vê que não que ninguém tenha nada de especial, mas assim, ninguém é um gênio do ponto de vista de ter um QI de 200, né? Não tem um Einstein aí no meio, né? São pessoas, entre aspas, comuns que se dedicaram para aplicar essa estratégia de investimento, né? Então, por isso que é legal a gente conhecer essa história. Desculpa, Vini, te cortar. Tem mais, por exemplo, Benjamin Graham, Décio Bazin, Peter Lynch, Howard Marks, Ray Dalio, Greenblatt e o Pabrai. São todos aqui interessantíssimos para você mudar um pouquinho o seu pensamento na hora de investir.
E aí, vamos, como sempre, começar a nossa live com os dados da semana passada. Tem dados importantes aqui que saíram no Brasil e o Rafa aqui vai trazer um pouquinho do que aconteceu na semana passada. Boa. Semana passada, pensando para o Brasil, né, olhando aqui alguns dados de atividade econômica que saíram na semana passada, não foi uma semana tão agitada em relação a dados, mas a gente teve dois dados relevantes. Primeiramente, CAGED, né, o CAGED ele mostra ali o saldo de criação de empregos formais, tá? Então, para ver como é que está esse mercado formal, mas no geral ele dá uma perspectiva também boa em relação ao mercado de trabalho. Lembrando que a gente já trouxe na semana passada que o desemprego caiu, né? A taxa de desemprego caiu, né? Então, a gente tem notado aí um mercado de trabalho bastante aquecido no Brasil, isso tem sido importante para manter o consumo, demanda, né, mais resiliente, né? Tem sido bastante importante para isso. E a gente teve uma criação aí de 221 mil vagas formais, agora em agosto, e veio bastante acima, né, do consenso do mercado. E quando a gente pega uns 12 meses, né, os últimos 12 meses, acumulados 12 meses, a gente teve a criação de quase 1,5 milhão de vagas, né? Então mostra aí que o mercado de trabalho ele vem surpreendendo, né, positivamente desde o começo do ano, e é mais um dado que mostra que essa atividade econômica tem se mostrado mais resiliente. Isso, então, de novo, vai ser importante para manter o consumo das famílias, confiança do consumidor. Então tem uma série de... Isso acaba levando uma série de fatores positivos, né, para a atividade econômica no geral, né, só que assim, a gente já começa, a gente tem uma perspectiva de que até o final do ano a gente deve enxergar uma desaceleração, né, na criação de postos de trabalho, ou pelo menos o desemprego não caindo mais tanto, né, porque a atividade econômica esse segundo semestre vai ficar um pouco mais, vai andar um pouco mais de lado, vai perder um pouco de tração. Então, a tendência é que até o final do ano a gente já não veja grandes melhoras no mercado de trabalho, até porque ele já está bastante aquecido, né? Alguns até falam se a gente não estaria aí, né, próximo daquela taxa de desemprego ali, próximo de um pleno emprego para a economia brasileira, mas o ponto é que ele vem surpreendendo positivamente e isso deve ter bastante benefícios, né, positivos aí para a economia brasileira. Além disso, a gente teve produção industrial, né? Aí já a perspectiva é um pouco diferente, né? Na indústria, né? Ela vem sofrendo mais porque a indústria sofre quando você tem taxas de juros mais elevadas, o crédito mais caro, isso aí acaba impactando, e a gente teve, né, uma alta, né, de 0,4, mas ela veio um pouco abaixo do que se imaginava, né? Se não me engano, era 0,5, veio 0,4, mas ainda mostra, né, então, um setor com dificuldade de retomar. Se a gente olhar, por exemplo, no ano, você teve uma queda de 0,3, então basicamente o setor está praticamente estável, né? Ao longo deste ano, ele não tem crescido muito, não tem crescido nem caído muito, ele tem praticamente oscilado dentro do mesmo patamar nos últimos meses, né? Então, mesmo com esse início, né, apesar de ter começado agora em agosto, né, o ciclo de queda dos juros, a gente ainda não deve ver grandes impactos ainda sobre a indústria, isso deve demorar um tempo ainda para impactar positivamente a indústria. E aí só destaco ali a indústria extrativa, né? Essa tem sido de fato um setor importante, apesar de ter caído no mês. Quando a gente pega no ano, ela teve um crescimento bastante relevante. A indústria extrativa, principalmente de minério de ferro, de petróleo, essa tem sido o principal motor aí da indústria. Isso que tem, né, feito com que a indústria não tenha caído tanto, né? Então, né, os preços mais favoráveis no mercado internacional, depender menos aí dos ciclos da economia, né, no mercado doméstico, isso ajuda muitos setores, que tem ajudado um pouco a não cair tanto a indústria. Mas, no geral, a gente deve ver até o final do ano a indústria continuando no mesmo, né, oscilando no mesmo patamar, andando de lado, com alguns problemas ainda para retomar, né? Isso aí não deve mudar muito. Esse tem sido o setor aí que tem sido mais impactado negativamente aí pela taxa de juros mais elevadas, enfim, pelo cenário ainda, né, um pouco complicado em relação à política monetária. Mas, no geral, a gente deve ver uma atividade econômica, né, a economia brasileira crescendo de forma relevante até o final do ano por conta de outros setores, não tanto a indústria. Mas acho que esse que é o ponto, né? A gente deve crescer ainda 3%, mesmo com uma indústria andando de lado. Eu acho que o ponto, só para fechar, né? Acho que o crescimento desse trimestre em si, quando a gente pegar os dados do último, acho que vai apresentar mais estabilidade do que uma alta tão grande assim, né? Como a gente viu no primeiro trimestre com água. Como a base de comparação começa a ficar muito elevada, para você crescer em relação a uma base mais alta é mais difícil, né? Então a gente precisa continuar acompanhando, mas de novo, acho que o terceiro e o quarto trimestre podem apresentar um crescimento aí de 0 até um pouco negativo, muito por conta aí de uma base e uma dificuldade que a gente deve ver com questões de demanda, crédito, endividamento, da própria taxa de juros elevada.
E aí tem, acho que o ponto importante aqui, que é o Boletim Fox, para a gente poder fechar essa parte de dados e contar um pouquinho por que o mercado anda tão estressado, que acho que é a segunda parte que eu trago o Vini aqui para a conversa. Pô, apesar do mercado estar bastante estressado, a gente nota ainda que no Boletim Fox as expectativas elas estão bastante estáveis, tá? De novo, na semana passada... Perdão, pessoal, vocês não estão vendo o Boletim Fox aqui, né? Eu acho que eu saí daqui. Não dá para ver, não. Então a gente só se vira nos 30 aqui, a gente vai colocar de volta. Eu tinha colocado, deixa eu ver se está aqui. Aqui. Foi? Agora você está vendo, né, Vini? Foi. Foi, muito bom. Boa. Então, basicamente, né, só retomando, apesar desse estresse dos mercados e tá bastante turbulento lá fora, a gente ainda não vê grandes mudanças nas expectativas aqui no Brasil, tá? Se a gente for olhar o Boletim Focus de hoje, comparar com a semana passada, ele praticamente não teve grandes alterações, tá? Então, a gente anota aí que o mercado, no geral, os analistas já não vêem grandes mudanças nas principais variáveis, né? Principalmente para esse ano, a principal mudança foi em relação ao câmbio. O câmbio estava em 4,95, foi para R$5, né? A gente até aqui, o Sun escreveu um texto falando sobre essa questão do câmbio, nessas turbulências do cenário externo que fizeram a gente rever um pouco, né, a questão do câmbio, inclusive recomendo a leitura, está muito, muito completo o texto, né, ali explica tudo que está acontecendo no cenário externo, para estar impactando assim, a taxa de câmbio. Mas, no geral, para esse ano, continua, então, IPCA 4,86, PIB 2,92 e Selic 1,75. Acho que não tem... Aqui vai ser poucas mudanças, assim, quando sair um dado mais relevante de atividade, talvez haja alguma mudança, mas para a Selic acho que praticamente está precificado, não deve ter alguma alteração relevante até o final do ano, e IPCA também. Para o ano que vem, a gente viu um aumento na margem do IPCA de 87 para 3,88, então está relativamente controlada a inflação para o ano que vem, ainda abaixo de 4, que é até uma boa notícia, apesar de estar um pouquinho acima da meta, né? Em relação ao PIB, 1,5, né? O crescimento de 1,5, câmbio em R$5,02 e a Selic em 9. E aqui é o ponto, acho que mais, né, talvez, que vai gerar mais discussões, né? Se a Selic de fato consegue chegar a 9 ano que vem, se vai ter algumas questões do lado fiscal, turbulências lá fora que podem às vezes atrapalhar. E para 2025 e 2026, praticamente tudo igual em relação à semana passada. O destaque é que a inflação continua ali em 3,5, né, continua bastante estável, que é uma boa notícia. Não tem havido grandes mudanças em relação às expectativas de inflação. Eu acho que o Vini até pode me corrigir. Quando a gente está olhando uma curva agora, o mercado já precifica uma Selic de 2024 um pouquinho mais alta, mais próxima de 10 do que de 9. Então a gente precisa entender a evolução do conflito, dos juros dos Estados Unidos, possíveis consequências que podem ter sobre o cenário do Banco Central. Então, assim, vamos ficar de olho, porque provavelmente a gente deve, talvez, subir um pouquinho essa projeção de Selic para 2024. Hoje o meu cenário é de 9,25, mas eu quero ver um pouquinho os próximos dados de inflação e do mercado de trabalho lá fora para entender como que o cenário vai se encaixar. Talvez a gente possa ver um pouquinho de uma Selic um pouquinho mais alta. E não podemos esquecer, e aí eu finalizo aqui essa parte de dados e trazemos aqui para o Vini, mas antes disso, o que tem um pouco de dúvida no Boletim Fox é em relação ao cenário fiscal brasileiro. A gente tem um monte de coisa acontecendo lá fora, que a gente vai entrar daqui a pouco, mas a gente não pode negar que cumprir a meta do déficit, zerar o déficit fiscal, aumentar a arrecadação, cortar gastos, aumentar a arrecadação depende do Congresso para aprovar certas medidas, tem a questão de articulação, tem um pouco partidos do Centrão entrarem no governo, será que vai garantir votos necessários para pautas do governo? Temos eleições municipais no ano que vem, que a tendência é aumentar gastos para melhorar a popularidade nos municípios, então tem um quebra-cabeça fiscal que merece atenção, que pode pressionar de novo um pouco a inflação, os juros e outras variáveis macroeconômicas. E agora eu quero chamar o Vini. Vini, o que está acontecendo na renda fixa para estar tão estressada assim aqui nos Estados Unidos e lá fora? Fazia tempo que a gente não via umas NTNBs acima de 5,5, né? A gente achou que já tinha passado um pouco a estresse do começo do ano, mas voltamos aí um pouquinho do cenário do início de 2023. Temos uma nova janela aí de
de oportunidade, na minha opinião. Claro que é difícil da gente falar, né? Mas investir sempre envolve um pouco de incerteza, né? Cada ativo que você escolhe tem um certo grau de incerteza e você só vai ter um retorno, né, confiando na performance daquele ativo, né? Não tem como você investir sem nenhum tipo de risco. Alguns ativos têm mais risco, outros menos, né? E no começo do ano também tínhamos várias incertezas, nem tinha arcabouço fiscal ainda no Brasil, o cenário externo também já estava um pouco complicado, mas talvez nem tanto como agora, né? Só que eu acho que, assim, diante das incertezas que a gente tem hoje, né, também tem a questão da guerra lá, né, que estourou no final de semana agora. Eu acho que mesmo assim, talvez não justifique os preços que estão sendo negociados, né? Claro que é difícil de falar os impactos, né, principalmente por conta da guerra. Lá nos Estados Unidos hoje é feriado, então não tem negociação dos títulos, né, públicos, então é difícil da gente saber também como que o mercado vai lidar com isso. Mas aqui no Brasil a curva até que abriu não tão ruim quanto poderia ser. Se a gente pegar nas 2 últimas semanas, foi quando começou a estressar bem o mercado de juros, principalmente, né? Então você pega Estados Unidos, as Treasuries lá, principalmente de 10 anos, que a gente olha bastante, chegou quase a bater 5, né? Um ano atrás ela estava abaixo de 4, hoje ela está 4,70 mais ou menos. Então escalou bem, né? Você pega, fala, é só 1%, mas se tratando da principal economia do mundo, aí, do principal título do mundo, é bastante coisa, né? Um impacto bem, bem grande em um período relativamente curto, né? Só que eu acho que até tanto nos Estados Unidos, né, como aqui no Brasil, eu acho que abre-se uma janela de oportunidade, assim, para quem gosta de renda fixa, né? Eu acho que, apesar dos títulos marcarem a mercado, você ter, às vezes, uma volatilidade, se for um título muito longo, né? Você vai ter uma volatilidade um pouco maior. Eu acho que mesmo assim você pode travar, né, taxas boas por um período interessante também. Então você pega títulos bonds, né? São títulos não só de empresas americanas, mas de empresas às vezes brasileiras que negociam lá fora, que emitem lá fora, né? Você tem um nível de juros bem interessante, né? Você pega aí 7%, 6,5% de juros, lá os títulos são mais pré-fixados, né? Só que isso é em dólar, então você pega 6,5% em dólar, 6% em dólar, eu acho que é interessante, né? Então, pode ser que esse juro continue subindo, né? A gente tem esse desafio do Fed, né? Ainda tem algumas incertezas na política monetária, mas a expectativa hoje é chegar no 6% e não tem mais uma expectativa de continuar subindo. Pode ser que isso mude, né? É aí que envolve a incerteza que a gente está comentando, mas eu acho que mesmo assim, 6%, se a gente olhar para Estados Unidos, fazia décadas que a gente não via, né? Tanto que o título de 10 anos bateu recordes aí que não se via desde 2007, então eu acho que nesses períodos que a gente tem que olhar se, o mundo vai acabar? Não sei, né? Provavelmente não. Então, às vezes você vê uma precificação de que parece que o mundo vai acabar, né? Não acho que talvez não seja o caso agora, mas você vê no Covid, claro que não é fácil da gente falar, né? É fácil falar quando passou, mas no Covid parecia que o mundo ia acabar. E quem comprou lá, né, principalmente ativos de renda variável, dependendo do ativo ali, se deu muito bem, né? Então, assim, eu acho que nesses momentos que a gente tem que olhar com carinho algumas classes de ativos para ver se os preços estão realmente traduzindo aquele risco que está sendo embutido ou não, né? E acho que falando do Focus aqui, que o Rafa tinha colocado na tela, acho que para a Selic de 9 para o ano que vem, né, tá bem diferente da curva hoje, né? Então, algumas semanas a gente veio aqui e comentou que estava bem fiel a curva com o Focus, faz uns meses, talvez uns 2, 3 meses aí, mas agora tá bem diferente, né? Não defasado porque a gente não sabe qual é o certo e o errado, mas na curva hoje a precificação de Selic aí está acima de 10,5 já para o ano que vem. Então o mercado não acredita no que o Fox está dizendo aí de uma Selic de 9. E aí alguns economistas dizem que está defasado, né? Então assim, o Fox vai começar a subir. Outros dizem que não, tanto que continua nos 9% e já não é de agora, né, que o mercado está estressado, faz umas 2, 3 semanas já, então o Focus talvez poderia já estar elevando a perspectiva da Selic, mas não foi o que aconteceu. Então, é difícil de dizer, né, se as expectativas uma hora tendem a se convergir, né, mas tanto que isso muda um pouco o cenário, você pega um pré-fixado, quando o mercado está muito alinhado com o Focus,
você fala, pô, não tem prêmio nem para um lado nem para o outro, né? Porque você fala, se está todo mundo esperando a mesma coisa, você não tem um prêmio para você aproveitar, talvez, aquele ativo. Nesse cenário que a gente está agora, o mercado acha que a Selic vai ser de 10,5 e o Focus aí está mostrando que é 9, você já começa a ver discordâncias entre os agentes de mercado. Então você fala, pô, talvez tenha um prêmio aqui nesse vencimento, talvez tenha um prêmio maior no vencimento mais longo, né? Um exemplo, né? Não estou dizendo que é isso, mas é aí que você começa a ver as oportunidades surgindo, né? E, claro, com cautela, né? Não é dizer que, vamos dar um all-in aqui, né? Apostar todo nosso dinheiro em uma única classe de ativo, em um único título, mas eu acho que nesses momentos que abre essa janela para você alocar. A própria NTNB, né? Para fechar aqui, a gente comentou no começo do ano, chegou a bater 6,40 alguns vencimentos. Agora chegou a bater 6, na média eu acho que está uns 5,70 e poucos, né? Se você pegar todos os vencimentos e fizer uma média, tá nessa faixa aí de 5,80, 5,70. Mas ainda assim, né? Se eu já falava que 5,50 talvez já seria atrativo, eu acho que 5,80 fica mais atrativo, né? Então, pegar alguns vencimentos que a gente gosta mais aqui, eu acho que pode fazer sentido. Claro que o cenário externo é desafiador, mas talvez o prêmio que esteja sendo oferecido não se justifique, né? Então, ainda pós e NTNB continuam sendo boas estratégias, pré ainda você ficaria um pouco, como assim, você vem sempre falando, né, que pré depende muito, mas então o ideal seria umas IPCA mais e pós ainda, ou não? Para quem é mais conservador, eu acho que o pós seria o mais indicado, né? Porque você não tem a volatilidade tão forte igual no IPCA e no pré. Praticamente você não tem volatilidade, né? Então, acho que o pós seria o mais indicado. Agora, para quem já quer investir mesmo em renda fixa, quer começar a colocar um pé nesse mercado, o IPCA mais, se fosse fazer uma escala de risco, né, em termos de considerando volatilidade, o IPCA mais viria em segundo, né, dependendo do vencimento, e o pré por último. Então, o pré seria o mais arriscado porque você embute já também um IPCA ali, né? Então, já tem outra variável para você considerar, uma outra incerteza para você considerar. Então, mas assim, o pré, por exemplo, nesse cenário que a curva abriu bastante, né, os juros aumentaram bastante, os juros futuros, nessas 2 últimas semanas, às vezes abre uma janela para você alocar também. Então, não é dizer que o pré a gente ficaria totalmente de fora. Eu acho que cabe os 3 até na carteira, só que tem que ver, né, o quanto que você está disposto a ver as oscilações na sua carteira, o prazo que você está disposto a manter seus investimentos lá. Então, por exemplo, um pré-fixado de, sei lá, 4 anos. Se você puder manter ele até o vencimento, às vezes é interessante. Se você não pode, às vezes você tem algum objetivo no meio do caminho que você vai ser obrigado a resgatar, talvez não seja interessante, porque vai ser marcado a mercado e talvez em 1 ano, 2 anos, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu acho que depende muito, assim, cada cenário é um, mas falando da classe de ativo no geral, eu gosto um pouco das 3, assim, eu acho que nessas 2 últimas semanas, com a abertura da curva, né, os juros futuros aumentando bastante, eu acho que abriu uma janela interessante para alocação, sim. E não só aqui, acho que Estados Unidos também, né, a gente já estava olhando para essas classes e agora com esse aumento, eu acho que se tornou mais interessante, né, é o que eu disse, não é dar um all-in nas classes, mas até porque os juros podem continuar subindo, mas eu acho que ficou mais interessante do que estava antes, né? Acho que vale considerar sim. Boa. E só para explicar um pouco por que o mercado está estressado, né? A gente não via as Treasuries de 10 anos nesses patamares desde 2007. E basicamente a gente vê um estresse do mercado a partir do dia 21 de setembro, que foi a super quarta. A gente teve decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Mas mais especificamente nos Estados Unidos, um tom mais duro, mais hawkish do Banco Central norte-americano e até aquela pesquisa que faz com os membros do comitê sobre projeções. Lá, junto com o comunicado, eles divulgam isso. E na pesquisa, você via que os membros viam possivelmente mais uma alta de juros pela frente. Não é com certeza, o Paulo deixou bem claro que vai depender da evolução dos dados, e a gente sempre fala isso nas nossas lives, mas havia uma possibilidade de nova alta. Desde então, surgiu-se um estresse. Foram divulgados dados do mercado de trabalho na última semana, que vieram quase o dobro
era estimado 170 mil criação de vagas, veio 338, são 36 mil, extremamente elevado. Taxa de desemprego ficou estável, que é uma boa notícia, os salários caíram na margem, mas a criação foi muito mais do que a gente esperava. E até outros dados mostram uma certa resiliência ainda desse mercado. O número de pedidos de seguro-desemprego veio, vamos dizer, você espera que as pessoas peçam mais seguro para mostrar um desaquecimento. Esse número também veio abaixo do esperado. Então, tem alguns dados que estão saindo que corroboram uma possível nova alta pela frente. Eu não mudamos nosso cenário ainda, porque tem dados de inflação que saem esta semana nos Estados Unidos, que também vai ser importante para ver como que a inflação está se comportando, inflação de serviços, núcleos, se continua nessa trajetória baixista. Então, os próximos dados serão extremamente importantes para a gente entender se o Fed vai subir ou não a taxa de juros, ou seja, não há um consenso sobre isso. Mas o consenso que a gente já sabe, já vem falando, que cortes devem demorar a ocorrer, possivelmente só no início do terceiro trimestre do ano que vem, e cortes menores, ou seja, o mercado já começa a enxergar cortes mais lentos, ou seja, a taxa de juros deve manter um patamar elevado por mais tempo para fazer com que a inflação convirja para a meta de inflação de 2% e que desaqueça um pouco a atividade econômica por lá. Ou seja, era uma coisa que a gente já previa. Então, juros mais altos é um fator que corrobora esse estresse no mercado. E tem outros fatores, por exemplo, o cenário fiscal norte-americano tem se deteriorado nas últimas semanas, nos últimos anos, na verdade, né? A agência de rating rebaixou a nota dos Estados Unidos por conta disso. Até restou, olha, a dívida pública norte-americana está subindo, as contas públicas estão piores, então rebaixou. E como a dívida está alta, normalmente para você financiar essa dívida, as operações do próprio governo, você vai lá e emite dívida. Quando você emite dívida, você aumenta a oferta de títulos públicos no mercado. Pela relação inversa que o Vini sempre nos fala aqui, a relação inversa preço e título. Quanto maior a oferta de títulos, menor seu preço, maior a taxa. Isso ajudou a taxa também a estressar. E lembrando uma coisa que eu comentei semana passada, o Partido Republicano, que tem a maioria na Câmara dos Deputados, está com um problemão. Eles retiraram o líder do partido da Câmara, uma coisa que nunca se viu na história, e no meio desse imbróglio todo, eles votaram pré-impeachment, vamos dizer assim, um acordo com os democratas, um projeto orçamentário, só que é provisório. Então, evitou-se uma paralisação do governo norte-americano até do dia 17 de novembro. E aí, até lá, eles têm que discutir um novo acordo para evitar uma nova paralisação. Só que o problema é que, para votar esse acordo, precisa votar um novo líder na Câmara dos Deputados. E aí, até lá, vai passar muito água debaixo dessa ponte para gerar mais conversas. Além disso, tem uma lista aqui, né? Tem problemas na China, no setor imobiliário. Também tem um pouco que a China tem vendido seus estoques de títulos americanos, ou seja, a China tinha estoque de títulos, ele vende no mercado, ou seja, aumenta mais a oferta, estressa um pouco mais a taxa. Então, tem uma série de fatores que levaram os títulos de 10 anos norte-americanos a estressar. E quanto mais é o rendimento dos títulos por lá, que são considerados os ativos mais seguros do mundo, maior o apetite dos investidores por esse ativo. Quem vai investir no Brasil com cheio de risco fiscal, um monte de problema, enquanto o título norte-americano está pagando quase 5% nos próximos 10 anos. E aí o pessoal tende a ir para lá, sai um fluxo de capital do Brasil para lá, evita-se a entrada daqui para os Estados Unidos, então tem um fluxo de capital para os Estados Unidos que fez com que a moeda nos últimos 60 dias de diversos países, não foi só real, peso chileno, peso mexicano, até moedas de Hong Kong e da Coreia, desvalorizasse e o dólar se fortaleceu. Então é um movimento não só do Brasil, é de um mercado como um todo. E aí, mais recentemente, nos últimos dias, a gente teve um estresse um pouco infeliz, que guerra não é boa para ninguém. Só deixa eu ilustrar aqui rapidinho, antes de falar da guerra aqui, que você comentou sobre a taxa de juros, né?
lá dos Estados Unidos. Aí eu peguei aqui as expectativas, acho que tá dando para ver aí, né? Dá sim, Vini. Só para a gente ver aqui como que tá agora, né? Então eu peguei aqui, essa casa azul é onde a gente tá, então a taxa de juros lá dos Estados Unidos está entre 5,25 e 5,5, e para a próxima reunião em novembro, 85% aí do mercado, né, a probabilidade diz que já tem uma manutenção. Antes estava numa alta, agora está numa manutenção. Isso muda toda hora, né? Então a gente pode olhar amanhã isso daqui, se dependendo do que acontecer, e isso pode mudar. E lembrando também que aqui provavelmente não está atualizando porque o mercado está fechado, né? E esses dados aqui, eles puxam da Bolsa de Chicago. Então, se os futuros não estão negociando, você não tem atualização dos dados. E aí o juro só começaria a cair, como o Sung falou aqui, né, que o mercado adiou essa queda. Antes estava em março, agora está 38% espera já em maio. Então, postergaram essa expectativa, né? Antes estava, acho que em março, se eu não me engano. Agora está só em maio, e não é a maioria também, né? São 38% das probabilidades. Outros 38% ainda estão na manutenção aqui. Então é bem o que o Sung falou, né? Acho que o mercado vai sempre adiando aí a queda dos juros, vai vendo que talvez o cenário não está tão positivo quanto parece. O mercado de trabalho ainda está muito, muito forte, né? Então, para ilustrar aqui, acho que essa tabela é legal. A gente sempre coloca nos relatórios também, né, para ilustrar. E isso é atualizado quase que diariamente, né? Então, não adianta olhar agora, printar e levar até o fim do ano, que isso daí já vai ter mudado provavelmente, né? Mas desculpa ter Boa, te cortado, pode retomar aí com a... imagina, pô, acho que é importante ilustrar, a gente sempre está de olho nas expectativas do mercado. A gente tem as nossas, mas a gente sempre gosta de acompanhar. Mas uma coisa certa, a gente já estava dizendo que ia demorar esse corte de juros dos Estados Unidos pelos últimos dados mais resilientes que a gente via da economia. E para finalizar a nossa live, vamos comentar um pouquinho da guerra, né? Vamos lembrar de novo, condolências às famílias e às vítimas desse conflito, que não é de hoje. A gente tem que lembrar que diversos eventos ocorreram no passado, uma guerra contínua, uma tensão que existe na região. A gente não vai entrar na parte histórica nem política, porque não é a nossa especialidade. Vamos falar de economia e os impactos sobre o mercado. A análise inicial que a gente faz aqui no curtíssimo prazo é que os impactos sobre os mercados vão ser, de certa forma, limitados. Eu sei que hoje a Bolsa Brasileira está sentindo um pouco os eventos, o petróleo está subindo quase 4%, mais de 3%, vamos ser mais específicos, o ouro está subindo também, mas por conta de que qualquer estresse geopolítico, ele gera certa volatilidade, não tem como, tá? O Rafa escreveu, né, um Sunocall aqui sobre questões geopolíticas e mercados, e qualquer evento que aumente a incerteza e até a aversão ao risco dos investidores gera algum tipo de impacto negativo. Mas a gente não pode tomar nenhuma decisão precipitada, a gente tem que olhar um pouquinho a evolução do conflito. E a análise que eu faço, eu até estou conversando aqui com outras pessoas, jornalistas, é que a gente enxerga no curtíssimo prazo um efeito limitado sobre os mercados, mas a gente tem que entender a evolução dos eventos. A pergunta que eu faço é, será que essa guerra vai se espalhar pelo Oriente Médio? Será que vai afetar, por exemplo, a Arábia Saudita? Vai afetar a Irã? Porque vamos olhar isso mais especificamente pelo mercado de petróleo, que é fácil aqui de a gente entender algumas coisas. Israel e... Perdão, pessoal. Israel e a faixa de Gaza, a Palestina, não são grandes exportadores e produtores de petróleo. Mas se começar a envolver Arábia Saudita, que estava tendo algum tipo de negociação e acordos com Israel e Estados Unidos envolvendo um reconhecimento do Estado de Israel, será que vai ter algum tipo de efeito? Porque Israel é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, maiores exportadores. Será que o Irã tem algum... Arábia Saudita. A Arábia Saudita era um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Será que vai afetar algum tipo em relação à oferta? O Irã, tem se vinculado algumas notícias que o Irã pode estar envolvido ou não no conflito?
Se comprovar, pode ter sanções ao país, afetando a exportação de petróleo. Então, se houver um escalonamento da guerra, um espalhamento do conflito sobre outros países, isso pode começar a afetar a oferta de petróleo no mundo. Menor oferta, tendência de preços mais elevados. Isso se houver escalonamento. Então, a gente tem com dois cenários. A gente pode ver uma limitação dos impactos se a gente ver uma acomodação do conflito, uma redução da temperatura, os preços tendem de novo a se acomodar. Se a gente vê um escalonamento, os preços tendem a ficar mais altos por mais tempo. Então esse é um ponto, e aí as incertezas começam a afetar as moedas e as bolsas. Quais os impactos para o Brasil? Eu vejo mais voltado, por enquanto, no mercado de petróleo, tá? Por quê? Se a gente vê uma evolução dos conflitos de forma mais intensa e o preço do petróleo ficar um patamar mais elevado, não é por um dia, 2 dias, 3 dias, mas por semanas, é possível que a gente tenha algum tipo de repasse desses preços elevados para os combustíveis aqui no Brasil. Hoje, sem conflito, o preço já estava alto, tá? Por conta de uma limitação da oferta que o Rafa vem conversando com a gente já há algum tempo. Com o escalonamento da guerra, aí acho que um impacto sobre esse mercado vai ser um pouquinho pior. Então a gente já imaginava que poderia ter um reajuste dos preços por conta dos eventos recentes que a gente viu em relação ao reajuste de oferta pela Rússia e pela Arábia Saudita. Com o possível escalonamento e tendência de preços mais altos por mais tempo, é uma chance maior ainda de a gente ter um repasse para os combustíveis. E aí vai afetar gasolina, o diesel aqui no Brasil. E aí, se de novo continuar a evolução, estou batendo nessa tecla porque é importante, no médio e longo prazo, é possível que comece a afetar frete, preço dos alimentos, preço de alguns serviços, aí começa a espalhar sobre a economia. E aí uma inflação tende a ter uma alta mais relevante do que a gente espera, e aí, consequentemente, acho que o Banco Central irá cortar os juros num ritmo menor. Tá? Acho que o Banco Central citou bastante, até os dirigentes vem citando problemas no cenário externo que podem afetar o cenário. E, de novo, a depender de um escalonamento, uma pressão sobre o mercado de petróleo, eu acho que isso pode afetar. Acho que no médio e longo prazo. Se a gente não tiver um escalonamento, tiver uma redução da temperatura do conflito e não tiver grandes repasses aí para o mercado de petróleo, eu ainda acredito que a gente pode ter um repasse para os combustíveis, só que menor. E aí o Banco Central deve manter, assim, a sua perspectiva de cortes contínuos na taxa de juros. Aí, de novo, vai para mais perto de 10, mas eu acho que o Banco Central deve manter a taxa de juros cortando, né, até o final deste ano em 50 basis points, ou 0,5 pontos percentuais. A gente tem reunião em novembro, tem reunião em dezembro, para fechar o ano a 11,75. Aí, acho que deve haver cortes de 0,50 em 2024, mas aí deve parar um pouquinho antes do que a gente espera. A gente está revisando nossas perspectivas. Mas o cenário é esse. Acho que o ponto, pessoal, o conflito se deu 3 dias, 4 dias, né, de forma mais elevada, mas com uma temperatura um pouco maior do que a gente... A liquidez hoje deve ser menor também para a gente avaliar, né, porque Estados Unidos está fechado, então talvez todo o impacto fique para amanhã para a gente ter certeza de como que vai ser o inicial, né? Aqui, exato, assim, na bolsa tá negativo, mas nos juros, quando você olha, não tá tão... até a curva abriu em queda hoje, uma leve queda, mas abriu em queda, né? Em tese, um estresse muito forte geraria uma abertura nos juros, né? Então, é difícil da gente avaliar logo agora, mas a liquidez também vai influenciar bastante, eu acho, no dia de hoje. Exato. E aí a gente fica no aguardo, né, como que vai se dar. A gente sabe, aí entrando um pouco mais de geopolítica, né, o que eu gosto um pouquinho mais, o Rafa até fez relações internacionais, a gente olha aqui, Estados Unidos enviou caças, enviou um dos seus maiores navios militares para a região. A gente tem que ver como que o Irã, se tá ou não envolvido, tem questões. Na quarta-feira vai ter reunião da Liga Árabe, que reúne países da região para entender como que vai dar o conflito. Eu anotei aqui alguns pontos. A gente tem que entender se vai afetar a Arábia Saudita ou não.
Então a gente tem que... Aquela região é bastante complicada, assim, eu voltei aos meus livros de geografia e história do cursinho, da escola, eu estou lendo alguns artigos acadêmicos aqui para entender um pouco a evolução do conflito, que começou assim, não o conflito, né, mas esses episódios datam desde a diáspora, com mais forte agora depois da Segunda Guerra Mundial. Tem bastante detalhe que a gente já está mastigando para a gente tentar trazer melhor informação aí nas próximas lives, né? Mas, de qualquer forma, a gente acompanha os efeitos sobre os mercados e traz mais atualizações nas próximas semanas. De qualquer forma, conflitos não são bem-vindos, a gente tem que sempre partir para conversas e tentar resolver na diplomacia questões que envolvem pessoas civis em geral, né? A guerra não é boa para ninguém. De qualquer forma, a gente amanhã deve ver mais forte, como o Vini bem trouxe, os impactos sobre o mercado. Ao meu ver, acho que o recado desta live está dado. Rafa, você tem mais alguma coisa para nos falar? Acho que só queria trazer alguns pontos relevantes para a gente entender esse conflito, né? Primeiramente, é um conflito ali no Oriente Médio, uma região muito produtora de petróleo. Então, esse vai ser o principal foco, né? Olhar e entender qual que vai ser os impactos sobre o petróleo, como você bem trouxe. Hoje, que os analistas, quando eles olham para o conflito, né, a tendência é que não... muitos acreditam que não haja um escalonamento tão grande por enquanto, né? A região ali, ela vinha procurando há um tempo diminuir as tensões, né? Então, a questão principal vai ser se o Irã vai estar envolvido ou não, né? Só para o pessoal entender, existe o Estreito de Hormuz, ali perto, ali na região do Irã, na Península Arábica, e ali passa 1/3 do petróleo mundial. Então, qualquer conflito que esteja ali próximo, obviamente, que vai trazer volatilidade para os mercados, vai trazer incerteza, principalmente sobre o mercado de petróleo. Então, esse que tem sido aí o ponto de atenção. Como você comentou, né, pode ser que haja um envolvimento do Irã nesse conflito, né, vai depender muito, né, mas por enquanto ainda, pelo que os analistas mostram, é que ainda não se... a menor probabilidade de que haja um escalonamento muito grande. Mas, de novo, é sempre complexo a gente analisar quais são os próximos passos de um conflito, ainda mais de uma região que tem uma tensão muito grande há muitas décadas. Não dá para saber muito bem o que vai acontecer, né? Israel ali está já próximo da faixa de Gaza, provavelmente vai, né, tomar a região, né? Tem se discutido se isso vai acontecer ou não, mas, de novo, é difícil saber quais são os próximos passos. A gente lembrar ali na guerra da Ucrânia, não sabia se o conflito ia durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, e a gente sabe que até hoje ele está, né, acontecendo. Então, a gente tem que ser cauteloso nessas horas, não tomar atitudes muito precipitadas, esperar para ver se de fato vai haver um escalonamento, né? Mas acho que o ponto é que o que está praticamente dado a gente vai ter impactos sobre o preço do petróleo. Pode ser de maior ou menor magnitude e isso vai depender justamente do que você falou. Se esse conflito ele vai se espraiar para outras regiões, para outros países do Oriente Médio. A princípio, muitos analistas ainda acreditam que não haja, mas a gente precisa ter cautela e ver aí qual vão ser os próximos capítulos. Boa. Vini, algum último comentário? Não, acho que vocês abordaram muito bem aqui. Acho que temos que esperar aí para ver também o que vai repercutir no mercado, né, principalmente nos ativos. Mas de qualquer forma, acho que independente do conflito, né, é aquilo que a gente comentou aqui ao longo da live, né? Alguns ativos abrem oportunidades nesses cenários e com cautela a gente consegue ir montando uma posição, né, reforçando as posições que a gente já tem. Então, para quem faz aportes mensais também, às vezes esses cenários você consegue direcionar mais para uma classe de ativo em detrimento de outras, né? Se você acha que aquela está mais descontada. E investir sempre envolve algum grau de incerteza. Não repito essa frase porque você nunca vai estar isento de riscos, né? Mesmo investindo no título mais seguro do mundo, né, que é o título de 10 anos dos Estados Unidos, você tem um grau de risco envolvido ali também. Então, você sempre vai ter o risco e aquilo, né? Quanto mais risco você correr, maior a probabilidade que você vai ter de retorno, né? Não é garantia que você vai ter um retorno maior, mas sim a probabilidade que você teria de retorno. Então é isso, acho que eu finalizo com essa frase aqui, que eu acho que é bem importante para todo mundo ter em mente sempre, né? Boa, e se você quer saber mais sobre investir em momentos de incertezas, a gente recomenda aqui 3 livros. A Sonho está com uma campanha depois de atingir a marca
de mais de 1 milhão de livros vendidos e distribuídos pela Amazon. E aí, aqui no link, você consegue acessar eles grátis. A Suno está acompanhando de distribuir os 3 livros muito importantes. O primeiro, 101 perguntas e respostas para investidores iniciantes. E aí, aqui eu vou abrir rapidamente, por exemplo, vocês acreditam em análise técnica? Qual a opinião sobre day trade? Onde encontro as informações financeiras de uma empresa? Investir em debêntures incentivadas é uma boa? Em ETFs? Qual é o segmento de fundos imobiliários mais atraente? Qualquer dúvida que você, investidor, acho que de qualquer nível tem, você pode tê-lo grátis aqui no link abaixo. Guia Suno Dividendos foi um dos primeiros livros, acho que foi o primeiro livro que o Thiago escreveu, mudou minha vida. Em 2018, um amigo recomendou, eu não investi, comecei a investir por causa desse livro, e eu nem estava na Suno. Esse eu acho que é o melhor, na minha opinião, esse daí é o número 1. E esse aqui, Expoentes do Value Invest, de Graham Apabrai, o legado dos investidores. Você que quer se aprofundar na filosofia de Value Invest, filosofia da Suno de longo prazo, como investidores que tiveram ali paciência, disciplina nos estudos, conseguiram ter retornos incríveis. Se você quiser aprender como eles conseguiram a filosofia, ensinamentos, acho que são insights para a gente mudar a nossa filosofia de investimento, recomendo este livro aqui, extremamente importante, tá? Link abaixo na descrição, você consegue esses 3 livros de graça, viu, pessoal? Então, fica aqui para você, junto com a Suno, vem investir aí, ter bons retornos e sua independência financeira. Obrigado, pessoal, nesses 40, quase 50 minutos de live. Bom almoço, boa semana. E aí, a gente, ao longo aqui dos próximos dias, sigam a gente nas redes sociais, Vinicius.Romano, certo, Vini? Vinícius M. Romano. M. Romano e Gustavo.Sung, a gente vai trazer mais atualizações da guerra, do conflito e os impactos sobre o mercado. E bom feriado, né? Bom dia das crianças aí pro pessoal, quem tem filho. Curtam aí o feriado e até semana que vem. Valeu, pessoal. Falou, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais.